A nova lei, ela vem e traz, inclusive, como que a gente tem que elaborar o parecer, tá? Então, o que a lei fala? Isso aqui é o texto da lei que eu dividi em tópicos. Então, primeiro, o artigo 53 fala que antes de publicar o edital, o processo licitatório vai seguir para o órgão de assessoramento. Lembra que eu não concordo com esse termo de assessoramento, mas tudo bem? Então, o processo licitatório... Aqui já é a primeira grande diferença. Na 8666, como é que era a 8666? Falava que a gente ia aprovar a minuta do edital. Então, seguindo a letra da lei, o que os colegas faziam? Viam se é a minuta do edital, tá ok, acabou. Puf, pixelinho 1, 2, 3, acabou a minha vez, comigo não morreu. Né? Tem um maior cambalacho, não tem informação de preço, não tem nada, não tem justificativo, não tem nada. Mas a lei dizia que eu tinha que olhar só para o edital, para a minuta do edital. Agora não. Agora fala assim, ó, processo licitatório seguirá. Então, o que vai vir para o jurídico? Tudo. Ele vai ter que analisar tudo, para ele fazer um controle prévio de legalidade. Então, se a lei fala que tem que ter um estudo técnico preliminar nesse caso, o jurídico vai cobrar um estudo técnico preliminar. Se a lei fala que tem que ter a formação de preço, tem que ter a formação de preço. Tem que analisar a cesta de preço? Tem. É porque se tiver uma falha na cesta de preço, não é uma ilegalidade? Porque a lei fala que tem que ter a cesta de preço, de acordo com o artigo 23. O jurídico tem que analisar a legalidade? Ele tem que questionar, ó, escuta, cadê a cesta de preço aqui? Só tem, por exemplo, nesse caso aqui, ó, duvido que não passou pelo jurídico. E a rigor, se passou pelo jurídico, o jurídico tinha que tomar uma multa junto. Por quê? Porque ele aprovou, ele fez um juízo prévio de legalidade. E concorda comigo que não estava legal porque não seguiu o artigo 23, tanto é que resultou na multa? Então, a condição do jurídico hoje tem que analisar o processo todo, a justificativa. Tem justificativa? Cadê o interesse público aqui? Por que você quer contratar tudo isso aqui? Né? Então, o que mais? Então, tem que analisar o processo, não o edital. Aí é a primeira mudança fundamental. Aí já mudou totalmente o caráter do parecer. Tá? Tudo bem que, normalmente, o jurídico, quando ele era, com base na 8666, ele era mais atuante, ele questionava pontos, isso, aquilo, tarará, mas não é o que a lei dizia. Tá? Não é o que a lei dizia. Por isso que eu estou falando que mudou, a lei mudou o espírito da coisa. Parecer referencial. Não, a lei falou alguma coisa de parecer referencial, não tá? Parecer referencial? Não foi um parecer pronto, Minuta de edital, minuta padronizada de edital, não é? É minuta padronização, né? Padronização das minutas. Isso. Que é quando tem a padronização, você também pode dispensar os pareceres. A gente vai tratar aqui. Então, professor, só para entender assim, existe um momento exato, ideal, que deve ser feito o parecer, ou a depender do objeto, talvez? Porque eu digo assim, ó... Antes de publicar o edital. O que a lei diz. O que a lei diz, antes de publicar o edital. O que a gente tem feito lá, geralmente, né, a diretora, ela vai, faz não precisa, né, ter referência, o PFD, né, tem uma prévia de pesquisa de preço, que a gente conversa ali, eu analiso esses documentos para dar o parecer embasando. Aí, a partir do parecer, vai para a publicação, tá certo? Publicação. Antes da publicação. Tá certo isso? Então? O que não pode é ser depois da publicação. Porque senão depois vai estar publicado para os terceiros interessados e eventualmente tiver uma falha, né? Já é. Entendeu? E aí que tá. Porque o que acontece? Se você analisar depois da publicação, o que pode acontecer? Você analisou depois da publicação, você identificou um erro, precisa mudar o edital. Quando você muda o edital, você tem que republicar. E o prazo começa de novo. Olha o tempo que você perdeu. Entendeu? Qualquer alteração substancial no edital que vai alterar substancialmente a contratação, você tem que republicar. É o único momento que a lei diz sim. Sim e não, porque lembra que o jurídico ele tem o papel de assessorar. Então, por exemplo, nem tem edital ainda, está lá no comecinho e você está com uma dúvida, você pode pedir um jurídico opinado.
Antes de homologar o processo todo, fazer a adjudicação para contratar, o presidente da Câmara ou o prefeito pode mandar para o jurídico para ele analisar para ver se está tudo certo, para dar uma segurança maior. Percebe que a lei não exige isso, mas a lei, considerando que com o jurídico impede igualdade com o controle, em qualquer momento que ele for instado a se manifestar, ele tem que se manifestar. Tá? Então, a obrigação é estar aqui. É esse o parecer que, se não for seguido, tem que ter um outro parecer. Agora, você está na dúvida de alguma coisa, tarará, você pode não seguir, mas você tem que justificar. Não precisa de um outro parecer. Ou o presidente da Câmara pede um parecer lá para o jurídico, para ele se manifestar, o jurídico fala que tem que anular, começar tudo de novo. Se ele não quiser, ele não precisa de um novo parecer. Ele precisa de uma justificativa plausível. Agora, para contrariar esse parecer, ele precisa de um novo parecer. Segundo o STF, eu trago aqui o julgado na sequência. Tá? Então, o que o jurídico, na hora de emitir o parecer, o que o jurídico tem que fazer? Apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade. O que é mais importante? Vamos analisando item por item. Segundo, redigir a manifestação em linguagem simples e compreensível de forma clara e objetiva. É impressionante que tem que ter isso na lei. Por quê? Porque, gente, eu acho assim, respeito os colegas que pensam de forma diferente, mas o parecer jurídico, para que ele serve? Para o jurídico se gabar que ele tem um vocabulário bacana, que ele é inteligente, ou para ele se fazer entender, para o presidente tomar uma decisão, para auxiliar o agente de contratação, para possibilitar o controle social, né? Peraí, o jurídico lá falou que está errado. O cidadão pode vir, o presidente, o jurídico falou que está errado, está aqui o parecer do jurídico. Entende? Então, o parecer jurídico ele tem uma razão de ser, para orientar uma tomada de decisão. Aí você emite um parecer lá que a pessoa começa a ler o primeiro parágrafo e termina, ele tem que voltar de novo porque ele não entendeu. Sabe aqueles textos bem complexos que você fala, meu Deus, eu li, não entendi? Então o jurídico, isso, não, tem que jogar no notebook LM para ele resumir para você. Sabe aquela ferramenta da Google? Você joga lá para entender, né? Baixou o Rui Barbosa no cidadão lá, que ele só é data vênia e latim, que pelo amor de Deus, né? O cara está apresenta latino, quem vai entender? Então, a lei fala, meus amigos, façam de forma clara o objetivo, para com juridiquês, para de se achar importante, porque você sabe o que é um termo específico do jurídico, né? Apreciar todos os elementos indispensáveis da contratação. Aqui, ó. Orçamentação é indispensável à contratação? Né? A gente acabou de ver, o secretário tomou multa, então é indispensável. Se eu tiver uma formação de preço ruim, eu vou ter uma contratação ruim. Se é que eu vou ter uma contratação, porque pode não parecer ninguém. Expor, olha isso aqui, ó. Expor pressupostos de fato e de direito. Gente, quando o legislador fala expor pressupostos de fato e de direito, ele está analisando o que? A legalidade, pressupostos de direito. Só que quando fala em pressupostos de fato, é questionar o porquê da contratação. É entrar no mérito. Não é tomar a caneta do presidente. Sai daqui que o senhor vai contratar. É questionar para o senhor. O senhor pode contratar, mas por quê? Explica para mim. É entrar no mérito. Entendeu? Coisa que antes era impensável. Então aqui, gente, por isso que a gente virou controle. Questão de fato. Por que você está contratando? Cadê a justificativa? Cadê o interesse público? Por que essa quantidade? Por que o senhor está fazendo uma emergencial se não é caso de emergencial? Tá, então não tem tudo. Aqui mudou radicalmente. Esse artigo aqui mudou totalmente a vida do jurídico numa licitação. Então aquela frase usada no parecer é... Salvo melhor juízo, chavão? Salvo melhor juízo? É, a questão do mérito. Ah, é meramente opinativo, tarará, tarará. Gente, é chavão. Ah, esse parecer é meramente opinativo, aí termina lá, salvo melhor juízo. O que ele quer dizer com salvo melhor juízo? Gente, essa é a minha opinião, pode ser que tenha outras opiniões, melhores ou piores. O direito não é ciência exata. O fato dele colocar um salvo melhor juízo lá não vai mudar em nada. Porque se tiver um erro grosseiro lá, ele vai ser responsabilizado. Tá? Ah, é meramente opinativo. É.
mas ele serviu de base para tomada de decisão. Ó, meu jurídico falou que é legal, eu fiz. Ah, é, jurídico? O senhor falou que é legal? Eu falei. Né, o jurídico respondendo. Então o senhor vai responder junto, porque é um erro grosseiro. Tá? Não é porque a gente tem um OAB que a gente é inatingível, imaculados. Tudo bem que a gente devia ser pelo valor da anuidade, mas... é caro. Mas enfim, a rigor, a gente tem que ser responsabilizado pelos nossos atos, independente da gente ser doutor ou não. Né? Olha lá. Então a gente vai te parecer sobre o quê? Gente, sobre tudo. Isso aqui está na lei, sobre contratação direta, acordo, tempo de recuperação, convênio, ajuste, adesão e ato de registro de preço, instrumento congênito, aditivo, tudo. Tá? Isso está na lei. Beleza? Só trago para ilustrar. Então a gente tem que se meter nele. Olha lá. Olha o que diz a lei. É dispensável a análise do jurídico ao parecer dispensável. Na hipótese previamente definida por quem? Em ato da autoridade jurídica máxima competente. No meio, na minha Câmara, sou eu, então sou eu. Eu mando em mim mesmo e nem nos meus cachorros. Né? Já no Executivo, quem vai baixar esse ato? Procurador-Geral do município. Tá? Então tem um ato na Câmara e um ato na Prefeitura, no Executivo. Ah lá, o que eu tenho que considerar? O baixo valor. A baixa complexidade da contratação. E a entrega imediata. Vou levar isso em consideração. Outra hipótese, utilização de minutas e editais em instrumentos de contrato padronizados. Então tem lá todo um monte de edital e minuta padronizado. Quando você for utilizar ele, não precisa usar o jurídico. Ah, mas a contratação não é uma contratação cara, não entra no baixo valor, da baixa complexidade. Usou o edital padronizado, não precisa passar pelo jurídico. O meu ato ele fica aqui só, cadê? Eu não tenho minuta padronizada. O meu ato vem aqui, ó. Baixo valor, baixa complexidade, entrega imediata. Mas esse baixo valor, Eu defini aquele valor dos 12 mil. No ato você estabelece. Tem gente que coloca o valor da dispensa. Eu acho muito alto, 62 mil. É que, né, dependendo do que for. Tá, eu acho que é assim, eu posso deixar lá, mas eventualmente eu tenho que, né? Então, eu acho os 60 e poucos mil muito bom. E a questão que eu comentei ontem, que tem colega que fala assim, eu não vou emitir parecer nas contratações diretas. Aí daqui a pouco tem um show de R$1 milhão que o cara não quer dar o parecer. Está errado. Porque não entra no quesito baixo valor. Tá? Isso aqui não é um cheque em branco para o jurídico baixar um ato lá que ele não vai nunca mais se manifestar. Tem que seguir esses 3 requisitos. Ou a questão da padronização. E ainda assim, se qualquer servidor tiver dúvida de pedir o parecer, ele tem que emitir o parecer. Por quê? Cadê? Não, na sequência eu vou ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Esse slide aqui, ele traz um resumo da atuação do jurídico nas licitações. Então, fiz questão de colocar até os artigos para vocês darem uma olhada de novo. Ó, apoiar o agente de contratação. Artigo 8º, parágrafo 3º. Então, peraí, se eu tenho o papel de apoiar o agente de contratação, como que ele vai pedir minha ajuda e eu não vou dar? Entende? Não, eu já baixei o ato, se vira aí. É mais ou menos assim que um colega lá tratou a menina que queria ajuda. Falei, não, minha filha, tá aqui, ó, ele tem o papel de te ajudar. Tá? Eu baixei o ato, não tem mais medo, não é comigo. É assim. Tá? Realizar o controle prévio de legalidade, realizar o controle prévio de legalidade nas contratações diretas, auxiliar o fiscal do contrato. O fiscal do contrato está com dúvida? O jurídico tem que ajudar. Auxiliar a autoridade nos pedidos de reconsideração. Realizar a análise jurídica antes da aplicação da pena de inidoneidade. A lei diz isso. Declarei a inidoneidade da empresa, não ouvi meu jurídico antes, é nula essa decisão. Tá? Analisar o cumprimento dos requisitos de reabilitação. Sofreu uma penalidade? Vai poder ser reabilitado? O jurídico tem que analisar. Atuar na linha de defesa das contratações públicas, que fazer parte do controle interno, que é um slide que a gente passou, que a gente vai voltar. E auxiliar na elaboração de minutas e editais. Auxiliar e não fazer, porque às vezes ele tem que analisar essas minutas. Então, como é que ele vai analisar aquilo que ele mesmo já fez? Ele auxilia. Tá? Aqui, ó,
Questão das linhas de defesa. Ó, as contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de risco e controle preventivo. Ou seja, temos que fazer contratações seguras, que não vão trazer prejuízo para a administração. Sujeitar-se à seguinte linha de defesa. Ó, a segunda linha. Ó. Segunda linha de defesa, integrada pelas unidades de assessoramento jurídico e o controle interno do próprio órgão. Então, aqui, minha gente, colocou o jurídico junto com o controle interno. Aqui, a gente faz parte do controle interno. Então, não dá para a gente fingir que não é conosco. A gente só não tem a obrigação de mandar para o tribunal quando a gente não for atendido, assim como o controle tem. Mas a nossa obrigação de cuidar, zelar pela legalidade é igual. Tá? No caso do comissionado, ele pode baixar esse ato? Pode, se ele for, por exemplo, se eu estivesse lá na minha Câmara, eu sou o único concursado. Se eu tivesse um diretor do departamento jurídico, em tese, ele está dirigindo o departamento jurídico do qual eu faço parte. Então, em tese, ele é meu superior hierárquico. Se não tiver ninguém acima dele, ele pode baixar o ato. Tanto é que, normalmente, o procurador-geral do município é um cargo comissionado. Tá? É que, no meu caso, não tem nem comissionado acima de mim. Sou só eu. Tem os assessores com formação jurídica, tem o consultor jurídico, que serve uma segunda opinião para a presidência, mas não tem grau de hierarquia sobre mim. Tá? Então, mas se eventualmente inventarem de criar o diretor do departamento jurídico, o que é meio esquisito, porque como é que o departamento só tem um servidor? Né? Mas vamos imaginar que é uma Câmara maior, com vários procuradores, todos no mesmo grau de hierarquia. Quem é o chefe desses índios aí? Né, o cacique. Eventualmente você cria um cargo comissionado para ser o diretor desse departamento jurídico para chefiar os trabalhos realizados pelo jurídico da casa. Tá? Aqui no meu caso sou só eu, então é difícil até vislumbrar um chefe para mim. Como é que é chefe de um só? Isso aí tecnicamente está errado. Tá? Então, a questão do parecer aí do Marçal, ele traz essa dupla dimensão, a função de colaborar com todo mundo, auxiliar para fazer a coisa funcionar, e a função de fiscalizar, faz parte do controle. Então tem essa dupla dimensão. E a gente tem que tomar cuidado também, que às vezes você fala isso para o procurador, ele já começa a se achar Deus. Aí ele já não quer deixar o presidente contratar mais nada. Não é isso. Tá? Lembra que eu falei que tem que entrar em questões de fato? Entrar em questão de fato é avaliar se aquela decisão está dentro do juízo de discricionariedade. Porque a discricionariedade não é absoluta. O que é o poder discricionário? Eu estou diante de uma situação, imagina que essa situação é o quadro, a TV. Aí eu tenho essa opção, essa, todas elas válidas. O gestor pode adotar essa opção. Só que se tiver uma opção aqui, ele já não pode adotar. Já está fora da discricionariedade dele. Aí já entra numa questão de arbitrariedade. E é aí que o jurídico entra. Ele vai analisar se as decisões possíveis que o gestor tinha, se ela está dentro desse quadro de legalidade. Se for fora, aí o jurídico tem que atuar. Então, ele não tem que tomar a caneta do presidente. Tá? Olha lá, é de uma live que eu citei ela hoje cedo, do professor Marçal. Tem um link, inclusive, que eu falei, assistam, que é legal. Sobre o papel do jurídico nas novas leis de licitação. Eu trago porque eu achei bem impactante, assim, sabe? Olha o que o professor Marçal falou. Lá quando saiu a nova lei de licitações, aí, olha que homem, à toa. Abriu a licitação, é um prazer estar aqui e tal, essa nova lei, estamos muito empolgados para podermos estudar e tal, mas veja bem, ninguém escreveu nada sobre isso, não tem julgado nada sobre isso, de modo que eu me coloco entre iguais com vocês. Eu olhei aqui e foi o Marçal falando que está igual eu na licitação. Esse homem é muito cai de pau, né? Aí deu 2 semanas e lançou um livro de 2.000 páginas. Eu falei, o quê? Estamos entre iguais aqui, ó. O cara é um monstro sagrado. Que ódio. Nem que esse papinho, estamos entre iguais. Eu dei dar arroz e feijão para chegar no homem. Então, o que diz? O que ele falou? Isso aqui ele falou e eu redigi depois. Aqui eu tenho uma modificação radical da função do assessor jurídico. O advogado, olha que legal, deixa de ser um assessor de coisa alguma.
Sabe aquele cara que está ali, né? O sujeito deixa de ser um escravo da autoridade. Sabe aquele que só passa o pano, que só diz amém? Porque ele passa a ser um dos integrantes do sistema de controle interno. Tá vendo de onde eu tirei? Não sou eu que estou viajando, não. É o Marçal que falou. Cabe ao advogado exercer a segunda linha de defesa. Ó, aquelas linhas que a gente acabou de falar do artigo 69. Essa responsabilidade é um poder-dever, ou seja, é um poder, mas é um dever. Eu não posso abrir mão. Ah, não vou. Tem que exercer o controle. Não se trata de uma faculdade. Ó, que legal. Aqui há uma elevação no nível de responsabilidade do advogado que deixa de passar falhas. Olha o fumo entrando. Defeitos, práticas corruptas. Sabe aquele... não é comigo não morreu. Já analisei a minuta e está tudo certo a minuta. Tá? Não é mais permitido ao advogado virar as costas. Olha que legal. Fazer-se de cego. A cegueira intencional... Lembra que eu falei da síndrome da cegueira deliberada? Né? Ou síndrome da avestruz, que é enfiar a cabeça no buraco? Ou seja, fazer de conta que não enxergou e não viu não é mais uma alternativa viável para o advogado. Pá! Que soco na cara, hein? Então, gente, isso aqui serve para o advogado que ainda, infelizmente, está com a cabeça na 8666. Tá certo? Tá? Então, o advogado, o servidor público que atua na advocacia pública do órgão, ele tem que pensar o seguinte: hoje eu faço parte do controle. E se eu faço parte do controle, eu tenho que atuar. Tenho que ter uma postura proativa. Eu tenho que analisar questões de fato. Eu tenho que confrontar o gestor que está querendo realizar uma despesa inadequada. Tá? Tem que ser feito. Infelizmente, a gente tem que sujar a mão agora. Tá? Estava muito cômodo para a gente deixar passar esses cambalachos. Tá? Não estou falando que todos faziam isso, mas agora a lei exige isso da gente. Por que a lei exige isso da gente? Porque tinha muito advogado cômodo. Infelizmente. Ah, não é comigo. Ah, já analisei. Ah, isso aí, manda para o controle. Tá? Não é bem assim, mas tá. Tem aquela questão da discricionariedade. Então, é aquilo que eu falei. Discricionariedade não se confunde com arbitrariedade. A discricionariedade são várias opções que eu tenho dentro da legalidade. A partir do momento que eu adoto uma opção, tomo uma decisão fora dessa legalidade, aí tem que atuar. Então, discricionariedade não se confunde com arbitrariedade. Quer fazer? Quero. Cadê a justificativa? Primeira coisa. Não, porque pelo princípio da impessoalidade, não existe, ou pelo menos não deveria existir, o eu quero na administração. Por que você quer fazer isso? Porque eu quero. Ah, não, porque o prefeito mandou. Não existe o prefeito mandou. O prefeito está ali para representar a gente. Quando a gente votou nele, a gente deu um pedacinho do nosso poder e deu para ele. Mas o poder é nosso, enquanto povo. Entende? A gente vai falar sobre isso no próximo material. Então, a rigor, gente, é muito tênue a linha entre arbitrariedade e discricionariedade. Por isso que a justificativa é muito importante, para demonstrar o porquê. Ali você vai comprovar o interesse público ou não. Tá? Então, o que o jurídico não pode se meter é a questão da discricionariedade. Não é tomar a caneta do gestor, mas tem que ter esse controle para até que ponto o gestor pode ir. Tá? Então, aqui o professor René Dotti Pereira Júnior ele fala o seguinte, o parecerista jurídico não pode se miscuir em questões administrativas, técnicas de oportunidade e conveniência, que é a discricionariedade. Mas ele tem que entrar na questão do abuso da discricionariedade. Tá? Questões técnicas. Por exemplo, o engenheiro falou que tem que ser feito dessa forma. O engenheiro falou que é uma obra comum de engenharia. Então, eventualmente, eu vou usar um pregão. Uau, legal. O jurídico não concorda. Quem é o jurídico para discordar do engenheiro se o engenheiro está falando que a obra é assim? Cara, se o engenheiro que estudou para isso falou, está falado. Não é o jurídico que vai se meter. Se o contador falou que a dotação é aquela, não é o jurídico que vai se meter. Tanto é que quando eu vejo uma dotação meio esquisita, eu não ponho no parecer e assino. Eu chego no colega, o seguinte,
O ano passado, a gente comprou esse mesmo produto, você indicou outra dotação. Será que você não errou no Ctrl-C, Ctrl-V? Conversando. Porque às vezes mudou o plano de contas, mudou alguma coisa, mudou algum entendimento, hoje é outra dotação mesmo. Ou o ano passado que ele fez errado, esse ano ele está corrigindo. Coffee break em 5 minutos. Gente, não deixa eu esquecer. Gente, incrível, né? Tá voando o tempo, né? Subir para trazer um documento, já tô avisando. Tá? Creio das partes. Por isso que a minha barba está branca já. Então, essas questões técnicas, não é o jurídico que vai se meter. Cada um tem que atuar dentro da sua linha de atuação, dentro de acordo com a sua expertise. Ó. Nem exercer o papel de guardião de todos os atos do procedimento licitatório praticados por agentes designados para exercício das suas próprias atribuições. Então, se o engenheiro estudou engenharia, é ele que vai dizer a questão da engenharia. Não é o jurídico que vai se meter. Né? Assim como o contador, tem alguma dúvida, chega e conversa, olha, escuta, mas explica para mim por que é assim. Né? Porque aí você, né, o jurídico, por mais que ele tenha uma certa expertise na área, mas ele não é o cara da contabilidade. Né? Até porque... Mas a negligência com a gente, o jurídico pode também? Por exemplo, pode. Na Questão Câmara, houve o aumento da cadeira de vereadores, de 10 para 15. Rapaz, teve briga? É, e apenas um vereador foi contra, justamente o presidente, que era o presidente da ocasião. E aí, na hora de fazer a adequação do prédio, que nós deveríamos ter feito antes, né, essas 5 salas a mais, ele se negava a fazer. Ele não fez na gestão dele. Então, chegou os vereadores esse ano e não tinha nada, não tinha sala, não tinha cadeira, não tinha conversa. E aí, conversa com uma moça de uma outra Câmara, ela falou, olha, o jurídico deveria atuar no mínimo para conversar com o presidente. Então, mas pensa comigo. Eu penso que é o seguinte, ainda assim está na discricionariedade. Porque o regimento interno, ela tem alguma lei que obriga cada vereador a ter o seu gabinete? Não, lá nem tem gabinete, não. Porque o que você está questionando é o vereador entrar e não ter gabinete para ele, certo? Isso, a estrutura do prédio não tem capacidade. Mas tem alguma lei que fala que tem que ter o gabinete? Entende? É que Então, até que ponto foi negligente? Tudo bem, ele deveria dar melhor condição, né? Eventualmente, numa esfera política, ele poderia responder frente aos colegas. Por exemplo, dá uma olhadinha no teu regimento. Será que eu devia falar isso? Mas, enfim. Não, eu devia falar isso para ela, que vai dar pior lá. É assim, ó, no regimento, provavelmente tem um artiguinho lá que fala que o membro da mesa ele é destituído quando ele é negligente. Então, se algum vereador se sentir ofendido com essa suposta negligência, eu não estou falando que ele foi negligente, tá? Porque para mim ele não tinha essa obrigação. Mas se o entendimento for outro, lembra, eu não sou dono da verdade. O direito é uma ciência não exata. Então, pensa comigo, se eventualmente um vereador entender que o presidente foi negligente no uso, na execução das atribuições dele, qualquer vereador pode pedir a destituição dele. E você já pensou se tirar o presidente porque ele não construiu o gabinete para os vereadores? É possível, porque eu penso que não é negligência, porque não tinha essa obrigação. Mas o que dizem os outros vereadores? Ou algum outro colega? Entendeu? Por exemplo, a gente já teve problema lá de presidente brigar com o primeiro secretário. E o primeiro secretário assina as diárias do presidente. E o presidente queria viajar. E o que aconteceu? Funciona assim, o presidente faz o pedido, o vice, era o vice? Era o vice, não é o primeiro secretário não. Não, era o primeiro secretário sim. O primeiro secretário vai lá assim, o primeiro secretário, o vice assina, está autorizado. Beleza? Beleza. Então o presidente estava autorizado a viajar. Qual que é o próximo passo? Fazer o empenho da diária, contratar o curso, fazer o empenho do curso. Eis que o primeiro secretário que assina o empenho não queria ir. O presidente estava aqui em Curitiba ainda, acho que eu estava dando aula no intervalo que eu dei essa orientação. O presidente me ligou esperando, meu Deus, vou viajar amanhã, eu não queria assinar diário e o contador não vai pagar. O tesoureiro, no caso. O tesoureiro não vai pagar. Falei, seguinte, presidente, pega o artigo tal do regimento, chega nele e fala, se você não assinar o empenho, eu vou pedir a destituição sua da mesa, porque você está sendo negligente na sua atribuição de assinar os empenhos, de uma despesa previamente já autorizada. Então, se o pessoal da tua Câmara entender que o teu presidente de fato foi negligente,
se o teu regimento tiver esse dispositivo, que normalmente tem, o pessoal pode até tirar ele da presidência. Já pensou? Então tem que tomar cuidado. Às vezes o presidente pensa que pode fazer o que quer e não quer. Vamos imaginar o seguinte: o presidente tem um prazo para pautar o projeto. Então, só para a gente finalizar aí para o café. Tem um prazo lá. O presidente está embirrado da matéria. E ele é voto vencido. Igual esse caso aí. Ele sabe que se ele for para votar, o negócio vai ser aprovado, ele não quer aprovação. E ele não pauta. E vamos imaginar que o teu regimento diz que ele tem que pautar. O que pode fazer? Ou o mandado de segurança obriga ele a pautar para cumprir o regimento, porque o vereador tem o direito de certo de ver o processo legislativo funcionar. Ou qualquer membro, no meu caso, no meu regimento tem essa previsão, pode pedir a destituição do membro da mesa, porque ele está sendo negligente na obrigação dele de pautar um projeto de lei que já está com o parecer pronto. Então dá uma olhada no teu regimento, que às vezes o teu regimento tem a solução do teu problema lá. Não, é que já passou, né? Isso daí foi no ano passado para isso. Mas ele... já foi, o atual já está. Então, mas fica de exemplo que amanhã depois, se tiver um presidente um tanto quanto intransigente e ele descumprir a obrigação que está prevista no regimento, pode pedir a destituição dele. Quer dizer, não sei, dá uma olhada. Normalmente, a maioria dos regimentos que eu vi tinha esse dispositivo. Tá? Então, o presidente tem que ficar esperto com isso. Gente, vamos tomar café? Que os 5 minutos já viraram 8 ou 7.